Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que noite tão especial que nós estamos tendo nesse lugar. E aqui eu tô, eu vou falar uma frase aqui, mas os cantores não se sintam velhos, é porque eu comecei muito novo, mas a minha juventude foi ouvindo tanto o PG quanto o pastor Emerson Pinheiro. Começou, década de 90 para início dos anos 2000, era só o PG, oficina G3, 4x1. Então aqui eu estou no meio do pessoal aqui que, por muitas das músicas deles, eu não tive nenhum desejo de me desviar, porque eu escutei muita música desse povo. Então muitas pessoas têm sido abençoadas. Quantas pessoas não devem sua salvação a uma canção dessas que ouviram e permaneceram firmes, amém? Acho que eu vou cantar agora. Olha aí, ele mandou cantar, viu? Olha lá. Queridos, hoje eu vim com a minha esposa, a Jéssica está ali, com a minha filha também, que está por ali também. É o papai, meu amor. Sou eu mesmo, minha esposa está ali, e a primogênita está ali, e a outra está em casa, porque é muito pequenininha para vir. Quero que vocês abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. Eu tive aqui semana passada, na última terça-feira. Eu gostei demais de ter ministrado para vocês. E eu acredito que hoje, com tantas pessoas boas que já passaram nesse evento, tudo, eu quero trazer algo que possa nos edificar. Só antes de começarmos, agora tem de novo os livros que faltaram na semana passada. O Marcados pelo Sangue, que fala sobre a proteção que nós temos através do sangue de Cristo Jesus sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Se você quer saber sobre a proteção sobre a sua família, sobre tudo que o Senhor tem para a sua vida, esse livro Marcados pelo Sangue vai te abençoar muito. E todos são pela editora orvalho.com. Hoje eu vou ministrar baseado nesse livro aqui, que também faltou semana passada, Compreendendo o Caráter de Deus. Esse tem a indicação do Emerson Pinheiro, da Fernanda Brum, do Luciano Subirá e do Luiz Augusto Emery. Esse povo é importante, então ele deve ter alguma coisa muito boa nesse livro para eles estarem falando aqui. Além do Joaquim Cantagalho, que fez o prefácio. Esse livro, graças a Deus, em um ano está chegando, daqui a pouco tempo está chegando, só faz um ano de lançamento, está chegando a best-seller. Isso quer dizer que está saindo demais da conta, como diz lá em Minas Gerais. E eu fico feliz demais. Além de estar sendo distribuído em presídios para pessoas. E vocês viram que não teve nenhuma rebelião aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui em Bangu estão lendo os livros. Aleluia, glória a Deus, tá? Amém, graças a Deus. Eu vou ministrar baseado nesse livro. O tema da minha mensagem hoje chama-se O Intérprete de Deus. Abre Hebreus capítulo 1, versículo 1. Se você quer ser um dos parceiros do nosso ministério, você pode ir lá também na parte dos livros, preencher uma das nossas fichas e será um ofertante do nosso ministério. Nós temos centenas de parceiros onde nós fazemos nossas cruzadas em 34 nações ao redor do mundo, tá? Você só procura lá e a gente vai te abençoar e você vai nos abençoar a chegar mais longe. Esse ano tem uma cruzada em Moçambique, 17 e 18 de junho. Estamos crendo para mais de 1000 pessoas convertidas por dia. Esse é o nosso pensamento para a nossa cruzada lá na África. Quem encontrou Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: eu estou vivo. Ok, graças a Deus. Só lembrando dos livros, se você levar os dois. Mas eu já tenho, se você quiser abençoar outra pessoa, você tem um desconto levando os dois lá. Capítulo 1, versículo 1. Eu peguei essa mensagem porque o nosso tema é mergulhados. E você não pode mergulhar naquilo que você tem medo. Você já foi num lugar, já foi a algum rio? Eu particularmente, eu só entro em um lugar onde tem água, tudo, se alguém já foi primeiro, se já mostrou que ali está tudo bem, né? Você não chega assim já dando um chibungo, né? Você não já chega assim. Lá na minha terra a gente tem uma expressão que eu não sei se vocês conhecem aqui, lá em Pernambuco. Você não já chega assim dando um lasca-peito? Não, né? Um quebra-barriga. Você não já chega daquela maneira. Você tem que saber se as águas você pode mergulhar. Então, o meu tema hoje, eu quero falar sobre o nosso Deus. Por que nós podemos mergulhar nele? Porque nós não precisamos ter medo de Deus. Há muita gente que ainda tem medo de Deus. Se um anjo aparecesse aqui do nosso lado, tinha gente que ia ter medo. Outros iam dar glória a Deus, outros iam levantar a asa de Gabriel. Alguma coisa ia acontecer, mas em primeiro lugar, a gente sempre tem medo do sobrenatural, por causa da questão carnal. Porém, Cristo Jesus foi aquele que veio mudar esse conceito para as nossas vidas. Cristo Jesus veio mostrar que o espiritual é aquilo que toma conta das nossas vidas. Cristo Jesus veio mostrar que Deus é tão bondoso e tão poderoso que nós podemos mergulhar profundamente na sua presença, no seu caráter e na sua vida. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, lá está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, de como embaixadores poder, Senhor, levantar a voz a Ti e podermos mergulhar diante de Ti. Senhor, isso vem através do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, a revelação do Deus bondoso, a revelação do Deus que nos ama. Pai, que aquele que esteja ouvindo hoje pela internet, que veja pela alguma forma, Pai, que essa mensagem chegue aos seus ouvidos, ou que eles possam estar assistindo, e aqueles que estão nesse lugar, que sejamos abençoados e que os milagres do Senhor nos alcancem, porque nós queremos mergulhar mais profundo naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que eu possa ministrar conforme me convém, eu abrir da minha boca, seja me dada a mensagem, a palavra da verdade, e todos que creem dizem amém. Fiquei meio nervoso hoje aqui, porque é muita gente importante antes de mim pregando, então vamos lá, capítulo 1, versículo 1 mais uma vez. Hebreus é um livro que a gente não sabe ao certo quem escreveu, a gente só sabe que o Espírito Santo falou, mas Hebreus ele é muito interessante. Algumas pessoas se leem Hebreus, deixam de fazer um monte de coisa na vida, percebem que algumas coisas são inúteis no Novo Testamento, e que hoje a adoração perfeita em Cristo Jesus ela é muito mais profunda, você pode mergulhar um pouco mais. E é interessante que o escritor ele fala dessa maneira: havendo Deus outrora falado muitas vezes, diga comigo, Deus falou muitas vezes, diga, de muitas maneiras. Alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque quer ser ouvido. Alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque quer ser ouvido. Você está lá, o seu WhatsApp chega uma mensagem, aí você não deu bola, chega 2 mensagens, você não deu bola, chega 3 mensagens. Vou olhar aqui que alguma coisa está acontecendo. Vai que aconteceu alguma coisa, muito aqui que vai dar uma música nova pro PG, eu tenho que saber logo. Então o que acontece? O negócio você vai lá e tem que saber o que está acontecendo, porque alguém que está falando quer ser ouvido. Diga comigo, quem está falando quer ser ouvido. Então essa passagem ela fala claramente que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Nós podemos entender as duas passagens sobre os pais e os profetas como a lei de Moisés, que foi dada por Moisés e que foi totalmente estabelecida ainda antes de Moisés falar através dos pais. Vem de Abraão, através de Moisés, que veio a palavra de Deus, e os profetas. Isso nós temos o resumo do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Diga comigo, Deus falou através da lei e dos profetas. A Bíblia diz, mas nestes últimos dias, olha que coisa tão interessante, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que coisa tão interessante. A Bíblia está falando que Deus falou de muitas formas, várias maneiras, de muitas vezes, pela lei, pelos profetas, mas faltava falar pelo Filho. Porque nem a lei, nem os profetas, nem todas as maneiras que Deus se expressou no Velho Testamento conseguia expressar suficientemente tudo o que Deus queria dizer. Por quê? Porque a lei tinha a falha do pecado. Cristo Jesus veio sem pecado para poder mostrar tudo e todas as coisas a cada um de nós. Alguém pode dizer amém? O que eu quero te dizer é que o Velho Testamento, é que a lei de Moisés, é que os profetas, eles alcançaram um certo conhecimento de Deus, mas o pecado limitava o homem de ter contato com Deus. O homem não podia ter contato com Deus. Se chegasse na presença de Deus, se mergulhasse na presença de Deus, morreria. Por quê? Por causa do pecado. O próprio Hebreus vai falar, o autor dos Hebreus vai dizer que a lei era carnal, havia carne envolvida. Então Deus, ele tentou se revelar de muitas maneiras, mas o homem não conseguia entender Deus na sua plenitude. Pergunte, por quê? Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Isso quer dizer, se você está separado, você não pode entender tudo, ainda que você tenha a noção, ainda que você tenha o conhecimento, mas a totalidade só através do Filho, que é herdeiro de todas as coisas. Alguém pode dizer amém? Preste atenção. A lei foi nos dada para nos dar a noção. A lei foi nos dada para nos dar algo, para que soubéssemos que Deus nos amou, que Deus estava ao nosso favor, mas que nós infringimos suas regras.
A lei não veio mostrar quem Deus era. Muitas pessoas acham que a lei veio mostrar quem Deus é porque a lei é santa. Não, a lei veio mostrar o nosso estado. Nós éramos pecadores, separados de Deus. A lei veio tentar nos mostrar que Deus tinha um plano para mostrar e se revelar totalmente a nós. Quem está compreendendo diz amém. Ok, a Bíblia diz que esses últimos dias Ele se revelou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Diga, Jesus rompeu a separação. Então eu tenho hoje, como a Bíblia diz, achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Antigamente você não tinha nem confiança. Pecou, chegou diante de Deus, morreria por causa do julgamento que vinha sobre nós. Mas em Cristo Jesus nós podemos ter sim confiança que Deus é o nosso amigo, Deus não é o nosso problema. Você está compreendendo ou não? Por causa da separação, existem algumas coisas que a separação faz conosco. Por exemplo, quem aqui pode dizer com certeza se tem um céu sobre nós? Só quem está certo disso, levanta aí a mãozinha do bloquinho do Senhor aí. Pois assim, tem um céu sobre nós, mas nós estamos separados dele agora. Há uma barreira entre nós. Ok, tudo bem. Você sabe que ele está lá. Está nublado ou não tem nuvens? Alguém pode dizer, antes de entrar estava nublado. Alguém pode dizer, mas agora já não tem mais nuvens. Mas se você está aqui dentro por causa da barreira, você tem certeza que ele está lá, mas você não pode descrevê-lo. Por quê? Porque há uma separação, ainda que você saiba que ele existe. Assim foi o Velho Testamento. Deus tentou falar através dos profetas e através da lei, mas tudo que a lei nos passou tinha uma coisa que nos impedia ver a totalidade. Por causa da separação com o pecado, nós tivemos através da lei a certeza, Deus existe, a certeza, Ele está lá em cima. Agora, a outra convicção, eu não posso dizer como Ele exatamente é, porque há uma barreira, eu não posso vê-lo na face. Alguém pode dizer amém? Cristo Jesus rompeu a barreira. Cristo Jesus rasgou esse véu. Cristo Jesus veio trazer para nós a certeza de quem Deus é, que Deus nos ama, que Deus está ao nosso favor, que Deus nunca esteve com raiva de nós, que nós podemos nos aprofundar e mergulhar naquilo que Ele tem para nós, porque Deus não está lá sentado num trono com um cajado, com os cabelos brancos, com raiva e olhando o próximo que Ele quer fulminar. Não, 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 não. Jesus veio e disse, vinde a mim que estáis cansados, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus veio mostrar que nós estávamos enganados de quem Deus era. A palavra que diz agora, este que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A palavra expressão com exata, ela vem do grego. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em carioquês? Não foi escrita em pernambuquês, de onde eu vim? O pastor Emerson falou comigo aqui, não era árabe não, ali é da minha terra. Não foi escrito em pernambuquês, então um pouco em carioquês. Imagina isso aqui. Antes de começar era mais ou menos assim, ó. Caraca, moleque, Deus criou tudo aí, já é. Pronto, acabou. Em carioquês era assim. Você entenderia tudo. Mas olha aqui, essa palavra expressão e exata vem do grego charácter. Charácter com K no meio quer dizer literalmente caráter. Quer dizer literalmente imagem. Quer dizer literalmente resplendor. Na tradução seria uma cópia exata ou uma imagem física daquilo que Deus é no invisível. Diga, Deus é invisível. Diga, Jesus é sua imagem física. Diga, quando eu olho para Jesus, eu compreendo a Deus. Há um cantor chamado Bono Vox. Ele falou, Cristo é a minha maneira de entender a Deus. Falou muito mais que muitos pregadores. Cristo é a nossa maneira de entender a Deus. Cristo é a maneira de interpretar a Deus perfeitamente. Nós olhamos o Velho Testamento e às vezes a gente fica com raiva de Deus. Por que tanta matança? Por que tanto julgamento? Ei, a culpa nunca é do juiz quando há um julgamento. O Velho Testamento é a lei. Diga comigo, é a lei. Diga, todos pecaram. Então a lei deu uma regra. Errou, tchau, acabou. Só que nós lemos o Velho Testamento e assistimos todos os julgamentos e a gente acha, por que Deus não fez de outra maneira? Por que Deus fez isso?
Nós não podemos dizer que quando alguém pecou e ela foi julgada, que a culpa é de Deus. Quando nós temos um júri, preste bem atenção, quando nós temos um julgamento, um júri, quem é aqui da área criminal vai entender muito bem, que o juiz está lá e ele está decretando a sentença, o acusado, ele tem que ter a sua defesa, ele tem direito à ampla defesa. Se ele não comprovar que ele não é culpado, a acusação ganha, e aí o decreto é que ele é culpado. O Antigo Testamento mostrou claramente: não há um justo, um sequer. Não coloca a culpa no Sérgio Moro. Ele é o juiz. A lei é quem diz. Muitas pessoas acham que quando um juiz, por exemplo, num país que tivesse pena de morte, aqui no Brasil nós não temos, mas quando o juiz sentencia lá em algum estado americano a cadeira elétrica, a injeção letal, isso, aquilo, o povo, olha isso, está matando ele. Não é ele que está matando ele, é o crime do criminoso que o matou. A lei está julgando. No Antigo Testamento nós olhamos e alguém diz: Deus matou, Deus feriu. E quando nós olhamos quem foi que matou e quem foi que feriu, nós vamos entender que a lei julgou porque aquela pessoa pecou. Então quem foi que matou? Foi o juiz ou foi a lei que deu a ordem? A morte veio pelo pecado. E o salário do pecado é? Ok. Então nós olhamos para o Velho Testamento e nós achamos que Deus está com raiva de nós e a gente não quer contato com Deus. Por isso que a Bíblia diz: não foste vós que buscaste, mas eu que busquei a vós. Quem era que queria buscar um Deus que estava julgando? Quem era que queria buscar um Deus que nós não entendíamos? Deus tentou falar de várias maneiras, de muitas formas, mas a gente só via julgamento. Não queríamos saber do Todo-Poderoso, porque nós achávamos que Jeová estava com raiva de nós. Jesus veio expressar que Deus nunca esteve com raiva de vocês, que Deus nunca esteve com raiva de nós. Jesus é Jeová em carne, dizendo: vocês estão enganados, eu vim mostrar a verdade. Eita, meu Deus do céu. Eu vou te contar uma história. Um dia eu estava... Vamos ler um texto primeiro, que eu vou contar essa história depois. Abra lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Antes de você abrir Hebreus 8, 6, vai abrindo aí, vai abrindo aí. Quem está pronto para mergulhar mais no Senhor aqui? Ok? Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui usa lentes, óculos, corretivos? Assim? Você deve usar por algumas dessas três situações: ou porque não vê de longe, ou porque não vê de perto, ou porque as luzes te ofuscam, ou os três. Dependendo, né? Mas olha que coisa interessante. Essas lentes eu uso, eu não sei por que você usa lentes. Alguns que não veem de longe, eles colocam as lentes e de longe eles começam a ler, eles começam a ver tudo direitinho. Quando eles não veem de perto, você já viu, quem não vê de longe, ele faz assim, para ler. Quem não vê de perto, faz assim. E no meu caso, é a luz. Eu vejo tudo, mas se tiver luz no meio, o negócio embaça. Aí eu coloco isso aqui, aí a luz vai embora. Por quê? Porque para mim, a luz, ela me incomoda. Então eu preciso de algo que filtre essa luz para eu conseguir enxergar. Porque a luz é forte demais para os meus olhos naturais. Vocês estão compreendendo? Então preste atenção. Sem Jesus, quando o Antigo Testamento ficava mostrando e falando sobre Jeová, nosso Deus, não havia manifestação física e havia uma barreira, separação. Através disso, era como se nós estivéssemos precisando de lentes corretivas. Nós estamos vendo tudo, nós estamos sabendo de tudo, mas nós só temos a noção, a ideia, mas não a exatidão. Por que não tem? Porque alguém que está sem a lente corretiva de longe, ele vai ter uma ideia, mas ele não pode definir todos os detalhes. De perto ele também vai ter a ideia, mas ele não pode definir todos os detalhes, ainda que veja. Só através dos óculos ele consegue ver perfeitamente. No meu caso, quando está de noite, no meio da escuridão, se tiver luz, eu não consigo enxergar. Mas quando eu coloco esses potentes óculos com 1,25 graus em cada lado, contra astigmatismo,
Meu Deus do céu. Sem eles eu olho para você e eu não sei definir a cor dos seus olhos, mas eu sei quem você é, eu vejo o seu rosto, eu sei que você está aí, mas eu não tenho a alta definição, a exatidão. Então eu posso falar coisas sobre você que você não é, mas eu tenho a noção, só não tenho a exatidão. Mas quando eu coloco esses potentes óculos, eu vejo a cor dos seus olhos. A luz não faz mais nada contra os meus olhos naturais. Eu consigo, mesmo tendo problema com as trevas, enxergar na luz. Cristo Jesus é como se fosse os óculos de Deus. Sem Ele, nós olhamos para o Velho Testamento e a gente acha que sabe. Tem a noção. Será? Eu vejo. Eita. Não, mas aqui. Pegou agora, meu Deus, não. Deus sempre esteve ao nosso favor, sempre quis nos ajudar. Olha isso, Ele dando mais uma chance. Ele deu uma chance a Davi, Ele deu uma chance a Moisés que matou um homem, Ele deu outra chance, Ele deu 10 chances ao Egito de se arrepender, eles não quiseram. Como esse Deus é bondoso através dos óculos Jesus. Jesus é o que nos dá a interpretação máxima do ser de Deus. Ah, mas tem gente que não gostou do exemplo, não. Então aplaude. Mas tem gente que não gostou do exemplo porque não usa lente, não usa óculos. Eu não estou entendendo nada que esse pastor está falando. Estou sentindo nada. Então tá bom, vou dar um exemplo que você deve ter passado. Quem aqui já teve uma televisão de tubo de imagem e hoje tem uma HD? Ok. Agora você vai entender o que eu estou falando. Eu assisti a Copa do Mundo em 1998 numa tubo de imagem que quando ligava aquele negócio que liga para fazer suco, como é o nome? Liquidificador. Quando ligava assim, ficava a caixa de abelha. Meu Deus, eu assisti aquele jogo da final, Brasil e França, que a gente tomou 3-0. Eu achava que eu estava sabendo tudo do jogo, que eu estava vendo todos os nítidos detalhes. Um dia desse passou, eu acho que foi no Sport TV, em HD. Gente, eu nunca imaginei que o Ronaldinho tinha uma cabeça tão grande. Os detalhes do jogo eu perdi tudo em 98. Porque de tubo de imagem eu tinha noção, eu achava que estava vendo, mas quando foi para alta definição, high definition, aí que eu vi direitinho. Assiste o Jornal Nacional em tubo de imagem. Você nunca vai ver a quantidade de rugas que nosso William Bonner tem. A quantidade de cabelo branco. E a diferença dessa parte do queixo para o resto do pescoço, da cor por causa da maquiagem. Você só vê através da alta definição os detalhes no rosto de alguém. Assim era o Velho Testamento. Nós tínhamos como uma imagem de Deus. Mas a Bíblia diz, ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, este o fez revelar. Isso quer dizer, a gente estava na noção, achando que estava vendo, mas estava lá, passava e é o nosso Deus. Até que um dia Jesus veio, alta definição. E quando nós olhamos agora, que Deus tão maravilhoso. Nunca houve um Deus tão poderoso. Nunca houve um Deus tão bondoso assim. Nunca houve um Deus na história da humanidade que amasse os seus filhos da maneira que Ele nos ama. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Só quem está sendo edificado, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Os pentecostais já levanta a asa, aleluia. Os neopentecostais é a dancinha do country americano. Eita! Capítulo 8, versículo 6. Mas a gente tem os mais tradicionais, de onde eu vi. Eu sou tradicional. Cada um está recebendo no seu estilo. Amém? Independente se você é da asa, assim, do country, né? Tem alguns que exageram um pouco mais, que já é da família do mestre Miyagi, assim. Mas é o seu jeito, é a sua maneira. Cada um reage de uma forma a receber um choque elétrico.
Eu mesmo, se eu for levar um choque na tomada, eu uma vez no avião com a Jéssica riu demais do meu lado. O avião deu uma queda, uma despencada assim, igual violento, bruto, lá em Minas Gerais. Não é que deu aquela coisa assim, a minha reação, eu sou pernambucano, eu falei assim, eita! Mas teve gente que fez assim, ai! Cada um reage ao seu estilo. O poder de Deus é como se fosse a eletricidade. Cada um vai reagir ao choque, quer seja assim, quer seja assim, quer seja assim. Só reage, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Capítulo 8, versículo 6. Mas agora ele alcançou um ministério tanto mais excelente que a primeira aliança, mais excelente do que a lei, quanto é mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, quanto é mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, que está confirmada com melhores promessas. Diga, eu estou debaixo de uma aliança superior, onde tem promessas superiores. Vira para o vizinho e diz assim, mergulha, 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 mergulha. Se a primeira aliança fora irrepreensível, nunca seria buscado ou teria se buscado lugar para a segunda. Isso quer dizer, a primeira não conseguiu dar o resultado que Deus queria. Deus tentou de várias maneiras, através dos pais, através dos profetas, mas ele precisava que o Filho viesse dizer tudo. Por quê? Porque nós não conseguimos entender com tudo do Antigo Testamento. Por isso foi necessário Jesus vir e morrer pelos nossos pecados e dizer, eu sempre te amei. A Bíblia está dizendo, era necessário o segundo, porque a primeira tinha problema. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Continue comigo. Diga, Deus é bom. Isso me lembrou de uma história. Um dia, eu estava nos Estados Unidos, eu fui me encontrar com um evangelista famoso, em 1998. Não, 98 não, 2008. 98 era apenas uma criança. 98 estava o pastor Emerson e o PG aí já fazendo sucesso muito grande. Desculpa, gente, de novo. Em 2008, fui convidado a participar de uma conferência. 50 evangelistas do mundo todo foram escolhidos por Reinhard Bonnke. Se você não sabe quem é Reinhard Bonnke, é um evangelista que prega para milhões de pessoas lá na África, é um alemão. E ele selecionou 50 pessoas do mundo todo, e eu fui para lá, para encontrar com ele. E saindo, estava em Orlando, peguei um voo para Miami. Chegando em Miami, tinha uma escala, uma conexão, e eu ia para um lugar chamado Caracas, que é a capital da Venezuela. Eu ia pregar na Venezuela. E quando eu estava indo para lá, eu ganhei muitos livros desse evangelista. Eu tenho um livro assinado do homem. Um monte de livro. Só que eu não tinha mochila suficiente, eu estava com os livros na mão, e eu estava com medo de perder aqueles livros que eram tão importantes, que eu tenho até hoje. E aí, eu tive uma ideia. Eu vou passar numa dessas lojinhas aqui do aeroporto. Se a pessoa falar espanhol, eu fui professor de espanhol há muito tempo, então eu, sapeco Jesus para a pessoa, prego o evangelho, aí eu vou dizer que eu ganhei alguém aqui em Miami para Jesus. Era a primeira vez que estava indo lá. Então foi dito e feito, fui atrás, cheguei numa lojinha, um monte de bolsas para vender, aquelas mochilas bonitas. Eu conto a mochila aqui no coisa, uns livros aqui do lado. Eu cheguei, quando eu olhei, a cara da mulher era totalmente aquela cara assim, eu sou latina. Então eu cheguei assim, buenas tardes, quanto me cuesta esta mochila? Aí quando ela foi falar, eu falei desse jeito, não, na verdade eu quero falar de Jesus para você. Ela falou, não necessita, eu sou cristiana também. Ela falou, não precisa, eu também sou crente. Minha animação toda foi por água abaixo. Eu queria ganhar alguém para Jesus naquele aeroporto. Então o que foi que eu decidi? Eu estava querendo insistir, e ela percebeu que eu queria pregar para alguém. Ela falou, eu tenho um sobrinho que trabalha aqui comigo. Eu falei, opa. Ele foi à igreja, mas ele vai de vez em quando, mas ainda não aceitou Jesus não. Eu falei, traga-lo. Quer pregar para ele? Ela falou, vou te passar a venda. Ele vai vender para você a mochila, e você aproveite, só Jesus na calça. Eu falei, tudo bem. Chegou aquelas camisas floridas, estilo Miami mesmo assim. O cara meio caribenho que mora em Miami, ele já chega meio que dançando. Alguém chegou grandão, cabeça raspada do lado assim. Mírate, eu quero comprar essa mochila. Ele sim. Qual é especificamente? Porque eles falam mais grosso, né? Especificamente.
Eu falei, eita. Na hora que ele estava me dando, eu falei, pero, um momentito, eu quero falar de Jesus para ti, tu queres ouvir? Eu quero falar de Jesus para você, você quer ouvir? Ele falou, sim, por supuesto. Eu comecei a falar de Jesus e comecei a falar sobre o caminho da cruz em Cristo Jesus. Eu cheguei ao momento que Jesus toma sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades e é o nosso substituto. Aquele que sofreu por nossa culpa. A culpa era nossa, ele assumiu. Pagou a conta por nós. E eu fiz aquela bonita pergunta que nós fazemos todas as vezes que a gente vê o momento exato. Queres aceitar Jesus Cristo como o único salvador de sua vida? Quer receber Jesus como o seu único salvador da sua vida? Ele olhou para mim e falou, sí, pero Dios no. Jeová não. Ele falou, eu quero, mas Deus, Jeová não. Jesus sim. Aí eu estava falando espanhol com um cara, respondi umas coisas em inglês com outra pessoa, estava em outro país, pensando sem sotaque nenhum, mas aí na hora o pernambucano volta e minha cabeça fez assim, homem, como é a história, mãe de quem? Que história é essa? Como é que eu vou te... Como é que o cara pode aceitar Jesus e não aceitar Deus? Jesus é Deus em carne para nós. E eu tentando provar para ele, não. E eu falei, por que você não quer Jeová? Jesus, o nome Jesus é Jesus, Jeová, Yeshua, Jeová é salvação, Jesus é Jeová em carne. Não. Falei, o que foi? Ele falou, fui na igreja algumas vezes, me disseram que quando Jeová pega a gente, ó, pega de jeito. Agora Jesus eu quero, porque ele estava com lágrimas, ó, porque esse Jesus que você está falando aí, eu já ouvi falar muito bem dele, e esse aí eu entregaria a minha vida. Agora Jeová não. Preste atenção, eu não consegui pregar para o cara se arrepender dos pecados, porque ele queria uma parte de Deus, não queria Deus completo. Porque alguém falou que Jesus e Deus são diferentes. Nós temos um único Deus manifesto em 3 pessoas diferentes, porém é um único Deus. Jesus, Jeová e o Espírito Santo é um único Deus manifesto em 3 pessoas. Aquilo que Jeová gosta é o que Jesus gosta. Aquilo que Jesus gosta é o que o Espírito Santo gosta. Aquilo que Jesus faz é que o Espírito faz, é que Jeová faz. Jesus veio desfazer as obras do inimigo, não as de Deus. Eu vou ter que dar um exemplo para vocês, porque acho que eu nunca dei esse exemplo aqui não. Já dei o exemplo da radiola aqui, pastor? Não, né? Vou dar um exemplo da radiola. Hoje é um culto musical. Quem lembra do som 3 em 1? Radiola 3 em 1. Tudo demais você já teve, radiola 3 em 1. Eu estou percebendo a idade do público, por isso que eu estou dando esses exemplos. Lembra da radiola 3 em 1? Eita Jesus, bati muita cabeça do lado de uma ali escutando, viu? O gigante se levanta a cada dia, meu Deus do céu. A radiola 3 em 1 era um trambolho, que era assim, era um equipamento de som 3 em 1, com 2 caixas de som maior do que as caixas de som da igreja, assim do lado. Tinha uma gradiente que era top, que tinha propaganda das formiguinhas. Essa era boa demais. E tinha a Sony, que tinha uns caixas desse tamanho assim. Meu Deus do céu. Em cima nós tínhamos o vinil. Levantava, tinha uma agulhinha com um bracinho de radiola. Todo irmão que a gente via na igreja, alguém que a gente conhecia, que tinha um bracinho todo, ó, bracinho de radiola, por causa daquilo ali. Era bullying, era liberado nessa época. Mas o interessante é que abaixo a gente tinha as ondas do rádio. Aí tinha um sintonizador. Quanto maior a sintonia, melhor as estações eram pegadas. E aí tinha embaixo o toca-fitas. Primeiro era só o toca-fitas sozinho, com o play desse tamanho aqui, ó. E tudo era em inglês. Play, have, tudo. Aí lá no sertão, dá o play aí. Play. Tem que ser na nossa língua, né? Bota um negócio em inglês no sertão. Depois tiveram uma ideia linda. Duplo deck. Você agora pode gravar suas próprias fitas. Love songs. O ruim era o cara fazendo a tradução. Aí a gente se perdia. Esse cara não para de falar, né? I love you. Eu te amo. O cara traduzia na hora, em cima da música. Preste atenção. Para nós entendermos a Deus, pensa nesse som 3 em 1. Quem lembra do 3 em 1? São 3 formas de reproduzir música em um único aparelho. Nós poderíamos pensar então, a parte de cima, do vinil. Eu gosto do vinil demais. A parte do vinil nós poderíamos pensar que é Jeová, antigo. Uns gostam, outros não gostam. Por quê?
Porque o vinil, quando tocava, tinha um chiado. Você lembra Luiz de Carvalho cantando? Hein? Se as águas do mar da vida... Canta aí, canta aí. Aí o pessoal vê que eu não sei. Isso, como era? Segura na mão de Deus e vai. No intervalo, não é? E as irmãzinhas, segura na mão de Deus. Tinha o solfejo no meio da música, eu lembro, eu tinha um vinil desse. Te sustentará. Eu sou apaixonado, mas tem gente que não gosta porque chia. Tem gente que diz, o CD é limpo. Quando você colocava aquela agulhinha, um negócio bonito, aquele chiadozinho. Então vamos dizer que é Jeová. Alguns gostam, até canta. Homem de guerra é Jeová, cavaleiro do exército é Jeová. Oh, Jeová. Eita, mas ele pegou misericórdia. Não gosta do chiado, porque não entende o chiado. O chiado, você tem que entender através de Jesus. Está compreendendo ou não? A parte do rádio, nós podemos dizer, isso é muito fácil, o Espírito Santo. As ondas do rádio, elas estão aqui no nosso meio, você pode não estar vendo, está tudo aqui. Se você tiver uma sintonia boa, você sintoniza, vai pegar até língua que você nunca ouviu na vida. Russo, Tchecoslováquia, Bolívia, vai estar tudo aqui passando. São invisíveis, se você tiver uma boa sintonia, você vai pegar. Por isso nós achamos, ou é bom no exemplo, o Espírito Santo. Ele prometeu que estaria sobre nós. Você não está vendo ele, mas se você sintonizar hoje, você mergulha nele. Você começa a ouvir o que ele está falando. E uma coisa, se sintonizar bem, até língua estranha começa a ouvir, até a tradução vem dentro de você. Esse seria o Espírito Santo, o rádio. E o toca-fita, só sobrou ele, Jesus. Primeiro ele veio sozinho, só ele tinha música. Só ele tinha canção. Só ele veio com a originalidade dos céus. Ele veio mostrar quem Deus era. Ele veio mostrar o amor de Deus por nós. Aí inventaram o duplo deck. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, todos quanto recebem têm o direito, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso quer dizer, tudo que estava nele, ele gravou e colocou dentro de nós. Tudo que estava nele, ele gravou e colocou dentro de nós. Você lembra que você podia pegar uma fita virgem ou uma fita usada? Aquela música feia que você não gostava mais, você ia lá e botava uma música bonita. Jesus pegou você, ele veio aqui sozinho, com toda a canção linda e maravilhosa, falando de Deus e de sua bondade. Ele olhou para você, estava feio, o negócio estava ruim, olhou para mim, não valia nada. Mas aí o que foi que ele fez? Nós abrimos os nossos corações, ele arrancou dos nossos corações a música antiga, ele nos limpou por dentro e cravou nos nossos corações sua nova canção, sua nova história. Tudo que ele tem para nós, ele começou a tirar tudo por cima, gravou por cima, a fita velha. Até tem gente que você olha, parece a fita velha, mas a gravação é outra. Aleluia. Assim nós podemos entender que os três são um só, para a manifestação da mesma coisa. No caso do exemplo, reproduzir som. No caso de Deus, reproduzir sua bondade e seu amor. E hoje Cristo Jesus veio nos mostrar toda a canção, toda a palavra que Jeová um dia cantou, que Jeová um dia escolheu para poder te mostrar, para poder um dia te mostrar publicamente, diretamente lá nos céus. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Abre em Hebreus 5:8, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse texto ele é enigmático. Ele é muito forte. Vira para o teu vizinho e diz assim, é forte, é forte, é forte, é forte. Eu não sei porque os pregadores ficam falando é forte, mas é forte, é forte. Olha o que diz no texto. Tem na 18? Não, tem não, né? Embora sendo filho, aprendeu pela obediência aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui não está falando da crucificação. Aqui não está falando do momento de Jesus na cruz. Aqui está falando do seu sofrimento terreno, de viver como um homem,
Que sofrimento é esse que ele aprendeu através dele? Alguém me fez uma pergunta muito interessante: qual o maior milagre que você viu na Bíblia? Outra pessoa: qual o maior milagre que você já viu quando você orou por alguém? Na Bíblia a gente pode citar vários milagres: o mar vermelho se abrir, o sol parar, o rio Jordão se abrir, muitas coisas grandiosas. Um cego de João capítulo 9, que Jesus untou e colocou lodo. Não é que ele passou, ele colocou, como se o cara não tivesse uma parte dos olhos. Jesus enxertou lá e deixou o cara certinho. Um milagre maravilhoso. E no meu ministério alguém perguntou: qual o maior milagre que você já viu? Eu falei: eu não posso dizer, quem tem que dizer é quem recebeu, porque quem estava com a dor é eles. Só quem sabe o que recebeu de Deus pode dizer o tamanho do milagre como era. Não sou eu. Mas eu lembro de um milagre da Catarina. Eu estava pregando numa cruzada em Pedro Juan Caballero, interior do Paraguai, divisa com o Brasil. E naquela cruzada poucas pessoas vieram. Aluguei um estádio. O estádio cabia 4.000 pessoas, tinham 100. E eu pregando lá em espanhol: Jesus Cristo vai sanarte nesta noite em nome de Jesus. E o estádio vazio chega a fazer E aí eu chamei, isso foi no ano de 2008, eu acho. Eu chamei pra frente todos que estão com problema. E veio uma criancinha no meio de todo mundo, um senhor que jogou handball pela seleção do Paraguai, veio numa cadeira de rodas, levantou e deu os primeiros passos. Era uma cruzada evangelística. E aí veio um pessoal e eu disse: eu quero orar pelos surdos, como sempre eu oro. Aí eu orei para umas pessoas, foram curadas. Aí veio uma menininha, Catarina, brasileira, do lado brasileiro. O avô dela quem trouxe, ela mora em São Paulo hoje. Ela morava em Ponta Porã. E quando ela veio, que eu fui orar, eu disse: qual o problema dela? Alguém já tinha me falado à tarde e a pessoa repetiu de novo. Não é que ela não escuta, ela não tem o duto auricular e a orelha dela é desse tamanho. A outra era normal. Na hora que eu vi aquilo, uma orelha desse tamanho, a outra normal, e sem a cava, eu falei: Senhor, agora é contigo. Já não tem ninguém no culto aqui. A cabeça pensa logo: será que se tivesse 4.000 pessoas, Deus estava me livrando de eu passar essa vergonha? Não era. Coloquei a mão sobre aquela criança e falei: o nome de Jesus, tímpano apareça, orelha rasgue agora e cresça em o nome de Jesus. Tem isso filmado. A orelha da criança foi crescendo, foi rasgando, ficou normal, igual a outra. Todas as vezes que eu vou a Ponta Porã, o avô dela: fala naquela orelha que você não tinha para falar com o pastor. Aí eu falo com ela: oi Catarina, tudo bem? Ela hoje deve ter uns 12 anos, ela tinha 6 anos mais ou menos, 5 anos. Recebeu aquele milagre. Foi um milagre grande. Mas qual o maior milagre que a Bíblia descreve? Eu posso te dizer qual foi? Esse texto está falando sobre ele. Embora sendo filho, aprendeu pela obediência as coisas que sofreu. O que ele sofreu? A Bíblia diz que ele abriu mão de sua glória. A Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O maior milagre, conforme diz Billy Graham, não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Deus se fez como um de nós. Aprendeu o nosso jeito, aprendeu a nossa linguagem, aprendeu a comer como nós comemos. Não cometeu pecado, mas ele sofreu para ser como um de nós. Ele deixou toda a sua deidade para viver como um homem. Ainda que Deus estava dentro dele, ele venceu o diabo como um homem, porque foi o homem que tinha perdido para o diabo. Eita Jesus! O maior milagre que eu já vi na vida foi Deus se fazer como um de nós. Isso explica o que Deus queria conosco. Isso explica como Deus queria ser interpretado. Deus foi através da lei. Moisés falou sobre Deus, mas não mostrou a totalidade de Deus. Ainda que Moisés foi o homem mais manso, Moisés foi assassino. Davi tinha um coração segundo Deus, mas adulterou. Mas Cristo nunca cometeu um pecado. Os salmos de Davi são lindos. Os salmos de Davi são grandiosos. Você lê e você se apaixona por Deus. Mas se você vê Jesus falando sobre Deus, é muito superior a Davi falando sobre Deus.
Eu vejo pessoas que são expert em davilologia, em moisésologia, em jefiteologia. Eles conhecem tudo sobre todo mundo, mas não sabem sobre Cristo, aquele que é Deus em carne, o perfeito, o único. Não se entende Deus através de Davi totalmente. Não se entende Deus através de Moisés totalmente. Você só tem a noção. Cristo trouxe a exatidão. Cristo colocou os óculos para que nós pudéssemos ver quem Deus é. Abriu mão de sua glória. Eu costumo dizer, Cristo humanizou a Deus. Trouxe Deus ao nosso nível de compreensão. Por quê? Porque o homem tinha medo do Espírito, do que era espiritual. Quando Deus apareceu na montanha, ei Moisés, fala tu com ele que a gente está com medo. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que as crianças queriam tocar nele. A Bíblia diz que todos queriam vê-lo. Por quê? Porque era Deus na forma humana. Então Deus veio ao nosso nível para que nós pudéssemos tocar e não fôssemos fulminados. Um dia uma mulher o tocou os vestidos e foi curada. Isso é Deus curando através de Jesus. Eu quero que você entenda bem isso. Vou te dar um exemplo para você entender antes de eu terminar. Eu vou pregar em alguns países, eu preciso de intérpretes. Assim como Deus precisou de Moisés, assim como Deus precisou de todo o Velho Testamento, todos tinham um problema com a natureza. Deus é santo dos céus e o homem era pecador da terra. Então de alguma forma a mensagem ia chegar, mas não seria completa. Mesmo que Deus mandava a mensagem completa, o pecado não deixava a mensagem vir completamente. Como mergulhar num Deus desse? Como ficar sem medo de um Deus desse? A qualquer momento Ele pode nos julgar. Você está compreendendo ou não? Mas a palavra de Jesus fala que Jesus veio para mostrar totalmente. Eu lembro que eu vou pregar em alguns lugares, eu tenho intérprete, muitos intérpretes. Eu já tive intérprete bom e ruim. Eu já tive intérprete que fez outra mensagem com a minha pregação. Já teve intérprete que fez outra mensagem melhor que a minha e teve que fez pior. Mas, pastor Emerson, eu tenho um intérprete bom. Lá na Alemanha, quando você for para lá, eu lhe dou o contato. O cara fala alemão, italiano, espanhol, inglês e português. Ulrich Hubble é o nome dele. E o nome dele já é em língua estranha. Ulrich Hubble. Nunca tive um intérprete no nível desse cara. Esse cara é bom. E eu estava pregando na Alemanha. Eu não entendia nada de alemão a não ser Dankwell, a não ser sehr gut e Wortungeist. Só eram as palavras que eu sabia. E eu lembro que eu falava lá, e quando eu fazia, por que Jesus? Ele levantava a mão, Jesus Cristo. E eu fazia, ele veio e fez isso, aquilo, outro. Ele fazia do mesmo jeito, um gesto igual, ficava colado em mim. Não passava uma frase. Esse é o bom. Meu Deus do céu, alguém chegou, o cara alemão, brancão, bem branco, chegou assim, vocês são parentes? Eu falei... Eu pulava, ele pulava, fazia igual, exatamente igual. Agora eu já tive intérprete, na minha terra a gente fala rim. Já tive intérprete ruim. Meu Deus do céu. Eu fui pregar uma vez na Itália. Misericórdia. Eu preguei na sexta-feira, a Jéssica estava lá, comigo. Igreja italiana, lotada, gente demais, norte da Itália. Eu preguei, veio um intérprete bem novinho, ele ficava do meu lado. Ele estava começando, mas ele interpretou tão bem. Eu elogiei no final, aconteceu umas curas. Uma criança foi curada de um nervo ciático cortado, foi curada na frente de todo mundo. Uma linda. Aí o que foi que aconteceu? Eu elogiei. Gente, esse intérprete novinho é bom, hein? Aí o cara chegou para mim, você gostou desse? Então amanhã a gente vai trocar. Vamos colocar o profissional. Caramba, se hoje foi bom assim, imagina amanhã com o profissional, hein? No outro dia, no sábado, tinha passado a sexta-feira, sábado estava lá. Imagine isso, o mesmo pregador, a mesma unção. Se vocês já repararam, quando me vem pregando, a mesma mensagem. Só mudou o intérprete. E o engraçado é que se o intérprete traduzir errado, o que o povo pega é a tradução do intérprete, ou o nível do intérprete. Não é assim? Aí eu comecei a pregar, o intérprete ficou atrás de uma coluna, mais longe que aquela dali do lado de cá. Aí quando eu comecei a falar, hoje tem cura.
Guarigione. Guarigione é cura, italiano. Aí eu fiz, não, fica aqui perto de mim. Meu estilo é assim, de longe. Eu preguei. E aquele culto, a Jéssica sabe, foi um dos cultos mais difíceis da minha. Eu ficava querendo, Senhor, termina logo isso, me leva para casa. Para completar no final, ainda vem umas profetadas que trouxeram pra gente. Chegaram com um irmão ancião de quase 80 anos, estava do meu lado, bem velhinho assim, profetizou: você agora, você é aquele que vai levantar a juventude dessa nação. Ele falou: um velho, como é que eu vou fazer isso? Foi terrível, mas preste atenção, o mesmo pregador, a mesma unção, a mesma mensagem, mas o mensageiro, por causa da diferença de natureza, não foi por maldade, é porque ele não tinha condições de passar toda a palavra por causa de algum problema de natureza e de conhecimento. A natureza impediu da mensagem ser completa. Vocês estão compreendendo? Todos pecaram, inclusive todos do Velho Testamento. Ninguém tinha a capacidade total de passar o que a mensagem vinha dos céus. Foi limitado o que veio para nós. Não porque Deus limitou, mas porque o pecado não aguentaria a glória de Deus e todos seríamos fulminados. Então Deus teve que trabalhar com figuras, exemplos. Deus teve que trabalhar no nosso nível de compreensão. Quem está compreendendo aqui? Deus foi liberando, mostrando o seu plano. Aí, antes de colocar os óculos, Ele foi dizendo, a gente foi tendo a noção, foi tendo a ideia: Deus está com o nosso lado, Deus está ao nosso favor. Se Deus estiver conosco, ninguém vai nos deter. Então nós começamos a ter a noção, começamos a ter aquilo e outro. Mas você sabe que como é bom quando a gente escuta na nossa própria língua, hein? Quem aqui já foi numa conferência ou já ouviu um pastor, um pregador, aqui mesmo, que o camarada é de uma nação estrangeira e ele fala em outra língua, aí ele fala inglês, por exemplo, mas ele chega aqui e faz assim: boa noite. Meu Deus do céu. Hein, pastora? Quando a gente chega num lugar, por exemplo, a convenção da Donep uma vez, Miles Monroe falou: bom dia. Meu Deus, teve um irmão que já levantou a asinha. Eita, Jesus! Porque alguém achou importante vir ao nosso nível. Olha, uma vez eu estava pregando para o pessoal do Congo, eles falaram Lingala, outro trem difícil, mas eu fui e anotei como é que saudava. E eu sei que eu cheguei e falei bom dia para eles, lá na África. Falei um monte de coisa, eles amém, amém, aquela coisa tudinho, até que eu sapequei que a paz do Senhor esteja convosco em Lingala. O povo começou a gritar exala na binoió, e começou a dançar. Eu falei: meu Deus, foi o que eu fiz. O povo começou a ser curado, batizado no Espírito Santo, só porque eu falei na língua deles uma frase. Se sentiram honrados, amados, respeitados, porque um estrangeiro decidiu falar como eles. Aprendeu pelas coisas que sofreu. Você sabe qual foi a ideia de Deus? As pessoas não estão conseguindo mergulhar em mim. As pessoas não estão entendendo quem eu sou. Meus intérpretes são limitados por causa da natureza. Eu sou santo, eles são pecadores. Eu não tenho como passar mais disso. E a mensagem que o povo pega é do mensageiro. Não importa o que Deus estava dizendo. Então Deus teve uma ideia: eu vou sofrer, vou padecer, mas eu vou saber como eles comem, eu vou saber como eles vivem, eu vou saber a língua deles, eu vou saber o comportamento deles, porque eu quero dizer pessoalmente. Eu não quero mais alguém entre eles e eu para dizer: eu te amo, sempre estarei com você até a consumação dos séculos. Deus desceu da sua glória para dizer pessoalmente que nos ama. Portanto, achegai-vos confiadamente diante do trono da graça. Não fica com medo. Agora você pode chegar porque Jesus colocou uma face humana em Deus. Ninguém pode ver a Deus. Jesus então olhou e disse assim: olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Se alguém visse a face de Deus, morreria. Mas Jesus veio e colocou uma face humana em Deus e disse: pode olhar para mim. E quando você ouviu sobre Jesus, eu não sei se foi assim com você, mas quando eu ouvi sobre Jesus na minha casa sozinho,
que eu li o livro de João, eu percebi, eu estou morto, só porque eu olhei para Deus. Quando eu olhei para Jesus, eu vi que Ele tinha vida e eu estava morto. Eu vi que Ele era tudo e eu não era nada. Só que a diferença é que quando você olha para Jesus e vê a Deus, Ele diz que pode te dar a vida eterna, se você aceitar a vida que está nele. É isso que Deus fez. Ele desceu dos céus, Ele colocou uma face para que você olhasse para Ele. E agora Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer, você tem como nascer de novo, porque só pode nascer de novo quem morreu. Quando você vê Jesus falando sobre Deus, você percebe: estou morto. E agora você diz: eu vou nascer de novo. E quando você nasce de novo, Jesus coloca a face dele em você e o faz o seu corpo. E alguém pergunta: como é o seu Deus? Aí você diz assim: vem ver. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque agora eu e Cristo somos um. Se você mergulhar, as pessoas vão ver Jesus em você. Se você mergulhar, as pessoas vão ver Jesus manifesta em você. Se você mergulhar, você vai ver Jesus se manifestando através da sua vida. As pessoas vão olhar nos seus olhos, elas vão ver Jesus. Elas vão olhar nas suas atitudes e vão ver Jesus. Elas vão olhar em você e vão ver Jesus. Você vai orar por eles e os milagres de Jesus vão serem vistos. Isso é o que nosso Deus fez quando Ele se tornou o intérprete perfeito. Alguém foi edificado? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero contar a última coisa antes de orar e de você entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei você, mas isso me indica que Jesus nos elevou para a primeira classe. Isso nos indica que Jesus nos colocou na primeira classe. Isso nos indica que Jesus nos levou para um nível superior. Jesus veio da sua glória ao nosso nível inferior para nos elevar. Você está compreendendo? Jesus veio para nos elevar à sua classe. Éramos como da segunda classe, mas quando Jesus veio mostrar, Ele veio dizer: pode mergulhar, a cortina já foi rasgada, vem para a primeira classe. Eu não sei vocês, mas quem aqui já fez a viagem de avião, de trem, que tem classes diferentes? Quando a gente vai para fora do país tem muito isso. Você vai para um lugar e aí tem classe econômica, para não chamar de segunda classe, primeira ou classe executiva, lá na frente. Por exemplo, um voo daqui para Miami, 8 horas e meia, 8 horas e 40. Aí você vai de classe executiva, lá na frente da cortininha, pastor Emerson. Oh, coisa boa. Caro pra dedéu. Mas você vai lá, primeira classe ou executiva. Na hora que você chega, você embarca primeiro. A pessoa chega pra você: o senhor quer o quê? Aqui tá o menu, pode ir escolhendo. Tira o paletó, coloca assim do lado. É a coisa mais linda do mundo. O voo começa, você, depois que começa, você se deita e pode ir dormindo 8 horas de sono daqui até lá se quiser. Escolhe a comida, tudo. Chega lá, novo. Você já quer ir logo sair para fazer alguma coisa. Agora quando você vai lá atrás, a primeira coisa que acontece, você senta, ela vai pedir uma água. Ainda não, senhor, daqui a pouco. Vem o carrinho com a comida e você faz assim. A pessoa pergunta: você vai querer jantar alguma coisa hoje? Aí você diz assim: quais são as opções? Sim ou não? Quase isso. Jogam você dentro de uma lata de sardinha, você fica lá, eu com essas minhas perninhas pequenas, fica batendo na cadeira da frente. Aí a menina pula em cima. Você não dorme nada a noite toda. 8 horas e meia de viagem, você chega lá um maracujá de gaveta. E você precisa uns 3 dias no hotel dormindo sem parar para poder começar a fazer alguma coisa. Mas preste atenção, qual é a diferença da rota, do destino? O destino é o mesmo, a quantidade de tempo é o mesmo, o avião também é o mesmo. A diferença é que alguém, porque pagou um preço mais alto, vai descansando. No céu tudo
feito da primeira classe já aqui. O céu é o destino de todos nós que aceitamos a Jesus. A diferença é onde você quer sentar no avião que está indo para lá. Porque a Bíblia diz que aquela cortininha que quando você quer dar uma olhadela no avião, a mulher fecha. Aquela cortina Jesus rasgou de alto a baixo. E Ele diz, pode mergulhar, pode vir confiadamente. Vem para a primeira classe, vem para a primeira classe. Você foi escolhido, você foi escolhida. Qual é a diferença quando você entende que Deus te ama, se entregou por você e fez tudo para mostrar que Ele te ama? Você vai para a primeira classe, porque Ele veio da primeira classe, nos pegou na classe econômica e diz, agora pode vir, senta à destra do meu Pai, agora você está na primeira classe comigo, vem confiadamente. Se você quer mergulhar, você tem que mergulhar com força, com força. Não precisa ter mais medo, ninguém mais vai ser fulminado. Cristo Jesus foi morto no seu lugar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, Senhor, agora nós nos entregamos a Ti de todo o nosso coração. Senhor, vai nos tocando com Tua cura, vai nos tocando com o Teu poder, vai nos tocando com Tua glória, com Tua graça. Senhor, toca em cada um de nós em nome de Jesus, fazendo o Teu milagre nas casas, nas famílias, Pai, parentes que foram ainda, Senhor, para a parte de carnaval, guarda eles, Senhor, guarda onde estiverem, guarda os parentes que são militares e que estão cobrindo, Senhor, a segurança dessa cidade, guarda, Senhor, nossas famílias, porque nós queremos mergulhar em Ti, porque nós queremos nos entregar a Ti, porque nós queremos estar junto contigo. Senhor, tira todo tipo de enfermidade, nós somos da primeira classe. Oh, em nome de Jesus, que você possa tomar um passo de fé, meu irmão, e entrar na primeira classe do Senhor. Alguém pagou a passagem cara, não fica com medo, a cortina não tem mais não, vai para lá, é muito caro, mas alguém pagou. Com sua mão no seu coração, feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. Se você entrou aqui nessa noite, nunca entregou a vida a Jesus, eu não sei, nós estamos num dia de festividade da cidade, às vezes as pessoas estão lá fora, mas eu não posso deixar de fazer esse pedido. Se você estiver aqui nessa noite e nunca entregou a vida a Jesus, talvez você já veio até aqui outras vezes. Eu quero fazer parte da primeira classe, pastor, eu quero fazer parte desse povo. Alguém já pagou, vamos pegar o avião juntos. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, você entrou aqui nessa noite e não pode sair do mesmo jeito. Jesus quer salvar a tua alma, Ele quer mostrar que Ele é Deus, e Ele e Jeová querem salvar a tua vida. Se você está aqui nessa noite, nunca entregou a vida a Jesus, mas quer fazer dele o Senhor, o Salvador da sua vida, para salvar a tua alma e perdoar todos os seus pecados, você tem que mergulhar agora. Chegou a tua hora e o teu momento. Não deixa o diabo impedir que você saia transformado desse lugar. Esse é a tua hora, esse é o teu momento. Se você está aqui nessa noite, quer entregar a vida a Jesus, fazer dele o seu Salvador, eu quero que você levante sua mão direita onde você estiver. Pode levantar qualquer uma das mãos, levante mais alto. Isso, eu estou vendo sua mão. Isso, levante. Isso, eu estou vendo sua mão. Tem mais alguém? Eu quero ver sua mão. Isso, eu estou vendo sua mão. Eu preciso que os diáconos, Zé Luiz, me ajuda aí, Zé Luiz. Em nome de Jesus, isso, fica com a mão levantada, meu irmão. Tem outra pessoa lá atrás, ó. Tem outra pessoa lá atrás, tem outra pessoa lá atrás ali, ó. Isso, levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto pro povo ver. Olha que coisa linda. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas já. Tem mais? Gente, me ajuda. Se você está vendo alguém do seu lado com a mão levantada, traz aqui à frente. Se tem alguém do seu lado com a mão levantada, por favor, deixa eu orar pessoalmente por você. Vem cá, vem cá. Vem, deixa eu abençoar a senhora. Quem mais? Vem. Vocês duas ali, ó. Ajuda aí, gente. Tem duas senhoras ali, ó. Essas duas, a de vermelho também. Vem, deixa eu abençoar a senhora. Vem. Entra na primeira classe. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vem rápido. Isso. Venham rápido. Venha. Deixa eu prestar sua mão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vi mais pessoas levantando a mão. Isso, traz aqui à frente. Olha que coisa linda. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. É um dia maravilhoso hoje. Um dia que marcou as nossas vidas. Eu não esqueço do dia 13 de setembro de 1998, que eu fiz essa decisão. Eu tinha 17 anos de idade. Foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. Cadê você que levantou sua mão? Por favor, vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Isso, coloca a mão sobre o seu coração. Ah, foi ele ali. Vem, moço, vem. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Coloca a mão no coração, assim. Coloca a mão no coração. Vocês estão ajudando? Isso. Eu quero que vocês repitam comigo. Feche os seus olhos, convide
favor. Senhor Jesus, nesse momento, eu ouvi o teu chamado, eu ouvi a tua voz, e quero reconhecer publicamente que os meus pecados me afastaram de ti, mas eu ouvi que o Senhor é bom, que o Senhor me escolheu e que morreu pelos meus pecados, ressuscitando 3 dias depois. E agora publicamente eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Enche o meu coração de alegria, de paz e de amor. Diga assim: agora sou salvo. Jesus salvou minha alma. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, Deus te abençoe. O pessoal vai pegar o nome de vocês. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a igreja aplaude. Aleluia. Bem, você que veio aqui à frente, não volte para o lugar ainda não. Só queremos pegar o seu nome, o seu contato, para a gente poder estar orando por você. Pode ficar aqui, a gente já vai terminar, Cris. Faz aqui mesmo, pode fazer aqui mesmo, Querido PG, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Você foi abençoado pela vida do PG hoje aqui? Pela vida do pastor Jânio César? Jânio trouxe livro aí, não tem livro, Jânio? Tem livro ali, tem material ali fora. PG, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo, obrigado aí, Flávio, obrigado. Levante suas mãos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós recebemos aqui nessa noite, pela palavra ministrada, pela vida do pastor Jânio César, pela bênção que ele foi para nós aqui. Esteja abençoando ele, sua casa, sua família. Abençoamos a vida do PG também, Senhor, do Flávio que veio com ele. Muito obrigado, Senhor, porque eles foram bênção para nós aqui nessa noite. Nós fomos muito abençoados por ele. Obrigado por esses 5 dias que passamos aqui buscando a tua presença, pelas palavras que foram ministradas aqui. Deus, que seja uma virada na nossa vida, ó Pai. Agora leva o teu povo em paz para os seus lares, livrando de todo mal, Deus, e que possamos refletir a tua glória quando saímos por aquela porta ali, Senhor. Que possamos refletir a tua glória, que possamos ser igreja fora das 4 paredes. Usa-nos nesse tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Deus abençoe você, meu irmão. Vai para sua casa glorificando a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.